Elon Musk revela mais uma bomba envolvendo o governo brasileiro, Alexandre de Moraes e empresas norte-americanas. Nós vamos mostrar aqui agora que foi feita uma denúncia seríssima e uma nova investigação sobre o ditador da toga Alexandre de Moraes em Brasília e também envolvendo o governo Lula. O Elon Musk volta novamente a atacar e parte para cima, e desta vez ele não está de brincadeira e vai querer tudo de volta daquilo que ele tomou como prejuízo em suas empresas aqui no Brasil. E dessa vez, pessoal, além da lei Magnitsky e das sanções de Donald Trump, agora o Elon Musk quer a parte dele e a coisa ficou séria. Nós vamos mostrar tudo isso aqui. Quem vai trazer para nós é o pessoal da revista Oeste. Confira essa matéria aí e veja por quê. Agora deu ruim pro Moraes. A Ana compartilhou conosco uma publicação que saiu agora recente do empresário Elon Musk, dizendo que a rede social X enviou comentários à investigação do representante comercial dos Estados Unidos a respeito de ações do Brasil que podem prejudicar o comércio americano, especialmente nas redes sociais. A Ana explica todos os detalhes para a gente. Enquanto o programa acontecia, ela ia traduzindo em tempo real a thread, né, a sequência de declarações de Elon Musk. Ana, conta pra gente, é uma bomba? O que vem por aí? É uma bomba, Paula, porque nós estamos falando de Elon Musk, que fez parte do governo de Donald Trump, que foi perseguido por Alexandre de Moraes, que teve o X bloqueado no Brasil, Alexandre de Moraes que usou outras contas bancárias e empresas americanas que não tinham nada a ver com o X para cobrar multas em relação ao não bloqueio imediato do X. E esse tweet de agora, Paula, ele é referente à investigação 301, que os Estados Unidos, a seção 301, perdão, a seção 301, aquela série de investigações que o Departamento de Comércio americano disse que fariam em relação ao Brasil, e dentro da seção 301, o que eles vão investigar ali? Comércio digital, proteção de propriedade intelectual, as tarifas impostas também de importação estão nessa investigação. Combate à corrupção também está nessa investigação. O mercado de etanol, até a 25 de março, inclusive, eles disseram que investigariam como o Pix está sendo usado no Brasil, enfim. E por que isso é importante, Paula? Porque nessa thread do Elon Musk, ali no terceiro tweet, ele fez um comentário ali, ele colocou, especificando o que ele disse para as pessoas que estão encarregadas dessa investigação, o seguinte: os comentários do X argumentam que os tribunais brasileiros estão, como é que está ali? Estão ignorando o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre os Estados Unidos e o Brasil. Aí que vem o problema. Forçando subsidiárias locais a entregar dados e comunicações, mesmo de usuários americanos, sem canais diplomáticos e mesmo que isso infrinja a lei americana. Ou seja, Alexandre de Moraes está tentando aplicar suas ordens secretas, suas canetadas secretas inconstitucionais em solo americano, tentando descobrir, como eles colocaram aqui, dados e comunicações de usuários, inclusive de americanos em solo americano, e isso vai contra a Constituição americana e fora da jurisdição do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso é mais uma confirmação de que Alexandre de Moraes violou, tratados internacionais aos quais o Brasil é signatário e também violou a própria Constituição americana. Ou seja, o Brasil, é difícil a gente, respirar, colocar a cabeça para fora da água, respirar, mas do jeito que as coisas estão, foi muita coisa errada, fizeram muita coisa errada. Alexandre de Moraes fez tudo errado. A gente sempre fala aqui da árvore envenenada, dos frutos podres. Parece que a árvore agora está colapsando, pelo menos aqui nos Estados Unidos, e vai chegar no Brasil.
E agora nós vamos trazer uma outra matéria importantíssima, direto dos Estados Unidos também. O Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, diante de tudo que aconteceu nessa última semana, inclusive sobre a apreensão do passaporte do Silas Malafaia e também do seu telefone celular, e aí vazaram aquelas conversas, a mídia fez uma salada enorme, mas agora o Eduardo Bolsonaro vai trazer algo que está de trás disso tudo, que eles tentaram ofuscar, por isso que eles levantaram essa questão do Silas Malafaia. Enquanto isso, estava acontecendo outra coisa que o Brasil não percebeu. Preste atenção nessa denúncia seríssima que o deputado Eduardo Bolsonaro vai fazer agora sobre o que aconteceu com o STF, com os ministros, durante essa fala aí e durante esse vazamento de conversas do Silas Malafaia. Teve algo que o povo brasileiro não percebeu e é muito mais grave. Confira aí, ele vai trazer para nós. Meus amigos, o melhor remédio para a mentira é a verdade. Não tem problema nenhum quando ficarem tentando inventar narrativas. O meu problema é só se eu não puder falar. Então eu estou aqui para compartilhar com vocês, até porque eu sei que essa narrativa foi criada para que fosse feita uma cortina de fumaça e desviasse o foco daquilo que realmente interessa, que é a questão da Lei Magnitsky, Moraes violador de direitos humanos, e agora, nessa semana, tudo isso relativo ao sistema financeiro brasileiro. Eu vou deixar de lado Malafaia, Bolsonaro, eu, Tarcísio, a troca de farpas, etc. Isso aí é menos importante ainda. Mas isso daqui que o Camarote está falando é desonesto. E eu vou comprovar para vocês como que isso daqui é mentiroso. E eu tenho que fazer esse vídeo porque isso aqui está se alastrando. Já estou vendo muito liberalzinho, Miriam Leitão, outros que estão se agarrando no headline, no título da matéria do Estadão, para tentar dizer que eu estou aqui só para privilegiar o meu pai, o que é uma mentira, e vamos dar uma olhada aqui então, ponto por ponto. 5 agora, ou seja, de julho passado, pouco antes da carta do Trump com as sanções ao governo brasileiro. Olha o que tem a ver pouco antes da carta das sanções ao governo brasileiro? Que diz a Polícia Federal, que ele envia mensagens ao... Primeiro de tudo, né? Vamos combinar? O papel hoje da Polícia Federal é ficar pegando o celular dos outros e vazando. Para isso que serve o poder do Estado nas mãos, diga-se de verdade, né? A Polícia Federal que está abaixo do Alexandre de Moraes, a Gestapo do Alexandre de Moraes. Então tratam isso tudo aqui com normalidade. Mas vamos lá. O pai, evidenciando que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro de... Ele está lendo, né, aqui o relatório da Polícia Federal. A Polícia Federal do Alexandre de Moraes está falando isso daqui, que foi a narrativa dada para o Estadão e que agora está sendo replicada pelo Camarote, pela Miriam Leitão e pelo pessoal da Globo. 2022, mas sim interesses pessoais, no sentido de obter uma condição de impunidade de Jair Bolsonaro. Impunidade não, né? De justiça, porque não tem nada que embase uma prisão de Jair Bolsonaro. Nem mesmo a delação do Cid. Tentaram, né? Prenderam Felipe Martins para forçar ele a inventar uma delação. Ele, muito macho, muito homem, não falou. E aí, isso daí vocês tratam com naturalidade. O cara ficou preso 6 meses, começou na solitária, ficou não sei quantos dias sem ver a luz do sol e etc. Para vocês isso daí tá normal, né? Para tentar condenar o Jair Bolsonaro. E eu não estou falando dos velhinhos e das pessoas, né, que foram lá no 8 de janeiro ou sequer, por vezes, nem foram à Praça dos Três Poderes, mas acabaram sendo presas. Ação penal em curso por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado, 1.500 pessoas desarmadas iriam tomar conta de um país de 213 milhões de habitantes. Bem, o golpe da Disney, que vocês sabem. Mediante ações de grave ameaça para coagir e restringir exercício da Suprema Corte Brasileira. Coação e grave ameaça, como é que você faz uma coação e uma grave ameaça? Se você tiver na sua mão meios ilícitos. Se o que estiver em jogo são leis como a Lei Magnitsky, isso daí já não está mais na esfera de coação ilegal. E outra coisa, mais uma vez, eu não assino nada. Quem assina é o Trump, é o secretário Rubio, é o secretário Scott Bessent. Coloque eles, Moraes, se você é corajoso mesmo, dentro da investigação. Eu sei o que você está pensando. Você está torcendo para daqui a pouquinho, né, daqui a uns 3 anos, quando acabar o mandato do Trump, você está torcendo pela eleição de um radical de esquerda
para presidente dos Estados Unidos, que aí, se você ainda estiver na Suprema Corte, vai conseguir fazer uma parceria para correr atrás de todo mundo e perseguir todo mundo. Porque a gente sabe como é que você é. Você é uma bactéria esperando a imunidade baixar. Você é um verme. E mais uma vez, eu não estou aqui fazendo nenhum xingamento. Eu estou fazendo uma qualificação como pagador de impostos que eu ainda sou do Brasil. Até porque, né, se nós não pudermos criticar funcionários públicos que estão lá para nos servir, quem a gente poderá criticar, né? Mas vamos seguir adiante aqui com o camarote. Aí diz o seguinte: se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos... Anistia light é o quê? Na verdade, não é anistia, é redução de pena. Se a anistia light, essa redução de pena que estava sendo cogitada, se ela fosse aprovada, Alexandre de Moraes continuaria forte. Continuaria censurando todo mundo, continuaria mandando gente para a cadeia, e a gente nem sabe se essa lei aprovada pelo Congresso de redução de pena seria respeitada pelo STF, que poderia perfeitamente fazer, como eles sempre fazem quando dá na cabeça, né? Dizer que ela é inconstitucional. Então a gente tem o quê? Tem que isolar o Alexandre de Moraes. A única solução para o Brasil, e não somente para a questão do 8 de janeiro, até porque tem muito mais gente do que esses acusados pelo golpe da Disney, que são perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Né? Tem o caso da juíza Ludmila Lins Grilo, tem o Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, vários outros. Gente que foi desmonetizada, Bárbara, te atualizei. Várias pessoas sofreram na mão do Alexandre de Moraes. E já que o Senado não tem a hombridade de fazer o impeachment desse ditador, a gente tem que expor as vísceras dele para o mundo. Falar da conduta dele, que matou o Clesão, que está prendendo gente com deficiência física. Já são não sei quantos aí com mais de 70 anos, tratados como se fossem terroristas. E aí vem a Vaza Toga 2 e mostra, né, que ele mandou prender um monte de mulher e não soltou, esperando a data de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para fazer uma ação onde ele posaria de caridoso para libertar mulheres, mas deixou elas presas quanto tempo? E depois voltou a prender, né? Porque inicialmente, vale lembrar, muita gente comemorou a soltura da Débora Rodrigues dos Santos, que fez com um batom, escreveu "Perdeu o Mané" na estátua lá da Praça dos Três Poderes, e depois que a Alexandre de Moraes fez, mandou ela de volta. Estou eu errado, então, na minha tese, de que nós temos que tirar o Alexandre de Moraes da Suprema Corte? Eu acho que a maioria dos senhores, pelo menos, vai concordar comigo. Isso terá sido o posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. Envia a mensagem Eduardo Bolsonaro para o ex-presidente. E aí... A questão aqui que eu estou cogitando é a seguinte: se o Congresso Nacional fizer um acordo com a Suprema Corte, isso esvazia a pauta internacional. É disso daqui que eu estou falando. E para mim, seria muito mais confortável, né? Porque se o pessoal do 8 de janeiro tiver as suas penas reduzidas, isso significa que meu pai também teria pena reduzida. Isso significaria que meu pai, muito provavelmente, não iria preso. No máximo, começaria no semiaberto, uma possibilidade. Mas, mais uma vez, eu não estou fazendo isso pelo meu pai. Até porque ele está preso antes do julgamento em seu domicílio. E ainda assim, eu não arredei o pé. E como eu tenho dito, nós continuaremos sempre indo adiante. Porque o Alexandre de Moraes só está acostumado a dobrar a aposta. Essa daí é a constante que eu e Paulo Figueiredo trabalhamos. Força, temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF, resgatar a democracia ou enviar o pessoal que esteve num protesto, que evoluiu para uma baderna, para casa no semiaberto. Repare, mais uma vez, eu não estou aproveitando uma oportunidade. Eu não estou querendo dizer, o 8 de janeiro, vamos nos aproveitar disso daqui. Os perseguidos pelo Alexandre de Moraes são muito mais pessoas. E se ele continuar forte, ele vai fazer o que quiser com vocês. Assim como ele faz, e pessoas como Gerson Camarote nunca sequer criticam o Alexandre de Moraes. Manda prender, manda soltar, manda censurar. Cadê a cobrança da Globo News, por exemplo, pelas ordens secretas dele na eleição de 2022, que silenciou, segundo Barroso, cerca de 200 pessoas?
Nenhuma palavra. Cadê as palavras do Vaza Toga 2, que o jornalista Michael Schellenberg teve que expor, porque, segundo alguns dizem, né, o Glenn Greenwald não teve mais espaço dentro da Folha de São Paulo para dar continuidade nas matérias. É por isso que a Globo News é um serviçal, é um braço desse regime. É por isso que tem gente que fala, Eduardo, tem que ver aí a possibilidade da aplicação de sanções também contra a Globo. Não é sem razão. Porque todos aqueles que são enxergados como peças desse regime estão tomando na cabeça. É por isso que ontem saiu, por exemplo, o cancelamento do visto do Rodrigo Pacheco. Coitados, eles estão esperando um e-mail para confirmar. Faça as malas, Rodrigo Pacheco, e vá para os Estados Unidos. O secretário Rubio já disse que eles vão descobrir quando eles chegarem nos Estados Unidos, ou talvez, né, ao partir do Brasil, não sei como é que é feita essa conferência certinha, e aí vão perceber que o visto dele já não é mais válido. Por quê? Porque o Rodrigo Pacheco foi visto como uma peça nessa engrenagem do regime, porque não colocou adiante os impeachments, os diversos pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. Protegeu Alexandre de Moraes. Então, se agarra nele e vai afundar nesse navio do Alexandre de Moraes. Ou seja, Marcelo, não existe preocupação nenhuma da família Bolsonaro com o pessoal que estava na linha de frente da tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2000. O cara que justifica, que chancela toda a tese, toda a narrativa do Alexandre de Moraes de golpe de Estado, fala em golpe de Estado, mais uma vez. Mais de 1.000 pessoas desarmadas iriam tomar conta de um país de 213 milhões de pessoas, sem apoio do Exército, sem apoio da Marinha, da Aeronáutica, das forças policiais, sequer um tiro disparado, sequer uma arma apreendida, e ainda assim estavam tomando acusação e alguns condenados por golpe de Estado armado. Meu Deus do céu! Essa loucura toda foi avalizada por gente como Gerson Camarote. E aí agora ele está vindo aqui querendo arrotar a regra para dizer que eu estou agindo só em benefício de meu pai. Não. O meu pai seria beneficiado porque ele é um no meio desse bolo todo de perseguidos. É a cereja do bolo. É quem provavelmente vai tomar a maior condenação disso tudo, mesmo que ao momento do 8 de janeiro estivesse em Orlando, na Disney. Mesmo tendo nomeado os chefes de armas, né, das Forças Armadas de Lula, antes de sair da presidência. Mesmo com o próprio Lula e outras autoridades do PT dizendo que foi a transição mais tranquila de todas, mais até do que aquela do FHC para o Lula. Não adianta você falar e mostrar os fatos. Essas pessoas estão embebedadas de narrativa. É por isso que eles tomam a surpresa quando se deparam com o público, né? Quando vai no estádio do Corinthians, ou por aí, quando encontram cidadãos comuns fora da bolha que eles vivem. Aí metem a boca neles. Quem é que você lembra? O William Bonner, quando foi lá na questão das enchentes do Rio Grande do Sul, tomou aquela chamada. Ou mesmo Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, que ninguém viu as imagens, mas todo mundo consegue imaginar como é que foi aquilo dali. Ou como é que eles fizeram quando foram a Nova York. Agora não dá mais, né? Para o Xandão, para o Barroso e para diversos deles irem para Nova York. Eu tenho nojo de vocês da Rede Globo. Eu tenho nojo de vocês que protegem o Alexandre de Moraes. Eu tenho nojo de vocês que mentem, tentando dizer que eu estou aqui atuando simplesmente para proteger o meu pai. Vocês são aquela orquestra tocando violino enquanto o Titanic está afundando. Vocês estão assistindo os últimos dias de um regime, pode ter certeza. Mas antes de qualquer ditadura cair, eles ainda dão seus últimos tiros. É a última cota de sacrifício nossa. É por isso que eu tenho certeza. O pastor Silas Malafaia está na conduta correta. Tem que peitar esses caras. Porque ser intimidado, aceitar a intimidação e silenciar é tudo que eles querem. E quando você faz isso, é igual uma gotinha de sangue no mar. O tubarão vem para cima com gosto. Então, parabéns, pastor Silas Malafaia. O senhor tem que ir para o enfrentamento. É a única chance que a gente tem. Nós somos aquela manada de búfalo. Se todo mundo correr para cima daquele leão sozinho, que vira e mexe, vem aqui abocanha um ou outro,
a gente vai acabar com esse problema e todos nós, enquanto coletivo, seremos mais livres e mais felizes. Essa é a minha luta, pode ter certeza. E pode ter certeza, eu tenho fé em Deus que a gente vai ganhar. Nós sairemos vitoriosos e vai valer todo o sacrifício que a gente está fazendo. Todas as minhas contas bloqueadas, da minha esposa, esse é outro assunto também que a gente tem que falar. Estão falando um monte de besteira aí. Mas a gente está aqui para mostrar a verdade. Espero que eu ainda tenha minhas redes sociais e não seja censurado. 2023. Fica muito claro. Isso daí não está em questão. Eles eram apenas um pretexto colocado lá atrás para justificar o que se queria na prática, já desde o início, que era uma anistia ampla, geral e restrita para proteger Jair Bolsonaro. Pergunte para o Alan dos Santos, para a juíza Ludmila Lins Grilo, para o Rodrigo Constantino, para o Paulo Figueiredo, para os brasileiros que estão encarcerados lá na Argentina ainda injustamente. Muito obrigado. Fiquei sabendo recentemente, deputada Maria Celeste Ponce, fazer um vídeo de agradecimento especialmente a Vossa Excelência que protocolou uma moção de repúdio contra o Moraes. Pergunte a essas pessoas, pergunte ao Oswaldo Eustáquio, o que eles acham, se a anistia ela tem que ser ampla, geral e irrestrita, ou se tem que ser uma anistia só até determinado ponto. Ou se tem que ser só uma redução de pena. Pergunta para a senhora Iracina Ghosh, 14 anos de cadeia, reduz para 10. Pergunta para ela se ela quer. Ah, não, mas aí em 1, 2 anos você vai sair para o semiaberto. Qual semiaberto? O mesmo do Daniel Silveira? Que todo mundo sabe que não é semiaberto? Que se fosse um assassino, um vagabundo, traficante de drogas, estaria trabalhando durante o dia e só se recolhendo à noite? No entanto, Daniel Silveira está numa espécie de colônia agrícola, porque assim determinou Moraes. E ainda assim, essa progressão para a colônia agrícola não seguiu as regras da lei de execução penal, que fala em progressão depois de 1/6 de cumprida a pena. Ele cumpriu mais de 1/6. Pois é isso mesmo que eles fazem, né? Na verdade, eles criam uma narrativa, uma mentira, principalmente essa mídia que é paga e muitas delas com dinheiro do governo. Eles inventam uma mentira quando tem algo muito sério e que é verdadeiro por trás para ser trago ao povo brasileiro. Tudo isso é para poder ofuscar a verdade, pessoal. E a verdade é o que Jair Bolsonaro, na manhã deste dia, acordou mais uma vez com tornozeleira na sua canela, preso na sua residência, sendo culpado por um crime que não cometeu, e o Lula continua lá. O Lula que era para estar preso está solto, e aquele que está preso não era para estar preso, pessoal. E olha só uma história que vocês vão ficar agora de queixo caído, né? Com isso que vocês vão escutar agora, que eu vi sobre uma matéria que postaram e pessoas com fontes quentes, falando o seguinte, pessoal, que o plano de Alexandre de Moraes, preste atenção, veja que absurdo, o plano de Alexandre de Moraes seria não somente incriminar, colocar em julgamento e dar 40 anos de prisão para o Jair Bolsonaro. Não é somente isso, é muito pior do que isso. Prestem atenção, pessoal. Seria, então, tirar a inegibilidade permanente de Jair Bolsonaro, colocá-lo atrás das grades, não só na sua residência, mas atrás das grades, conseguir fazer com que o Lula vença as eleições em 2026, calma, ainda vai piorar mais ainda. Por quê? Porque é a última eleição que o Lula pode concorrer como presidente, porque depois ele vai ter 85 anos lá na frente e não vai poder concorrer de novo em 2030. Mas aí agora vem a cereja do bolo do senhor ditador da toga. Olha só o que passaram, pessoal. Conversas em Brasília já afirmaram a respeito disso, de que Alexandre de Moraes estaria arquitetando um plano para se eleger como presidente em 2030. Essa é de cair o cabelo do careca, pessoal. Como pode uma coisa dessa? Você já imaginou um negócio desse? O plano perfeito deles seria esse: colocar Moraes e um vice, talvez um petista, um Haddad, um Boulos como vice deles, e aí eles perpetuam depois de 2030 por mais 30 anos, dando sequência ao plano petista de comunizar o Brasil, socializar o Brasil. E por que isso, pessoal? Agora as coisas começam a fazer sentido depois dessa informação, sabe por quê? Porque olha só,
O Lula vai terminar agora a sua carreira política e não vai poder mais concorrer. Só que não tem ninguém à altura para poder, pelo menos dentro do PT, para poder sucedê-lo. E aí agora vem essa questão aí, Moraes para presidente em 2030. Mas quem... Aí você vai pensar, né? Mas quem votaria em Alexandre de Moraes em 2030 para presidente? Não tem nenhum doido nesse planeta. Pois é, pessoal, pior que tem. E aí o Lula arrastaria, né, as suas meia dúzia de eleitores para o Moraes, e ainda tem a caixa mágica ainda, né, que a gente não pode falar muito, e outras coisas mais. Então, pessoal, eu não posso delongar muito aqui, porque senão complica. Mas olha só, se isso for só uma teoria da conspiração, tudo bem. Se isso for só uma conversa, é igual a conversa também, né, que falaram por aí que teriam outros Lulas, né, mais 2 ou 3 Lulas, que seriam clones dele, e que talvez o Lula já pudesse até ter partido dessa pronta melhor, ter batido as botas no ano passado, quando ele teve internado algumas vezes, e inclusive o próprio Lula comentou sobre esse assunto agora essa semana, num evento ali no interior de São Paulo, onde ele falava o seguinte: estão dizendo por aí que eu tenho um clone que participa dos eventos no meu lugar, não acredito nessas mentiras e tal. Mas aí tem fotos aí na internet onde o rosto dele, pelo menos a parte lateral, tá totalmente diferente uma da outra, né? De um ano para o outro, as rugas, as manchas, tudo muda. É muito isso. Bom, vamos deixar isso para um outro vídeo. A verdade é o seguinte, pessoal. Vindo da esquerda, a gente não duvida de mais nada. Agora, o que temos que ficar atento é o seguinte: o André Mendonça pode mudar todo o jogo, pessoal. Nós postamos um vídeo aqui no nosso canal no dia de hoje falando sobre isso. Estão perseguindo e investigando André Mendonça porque ele pode ser aí o salvador da pátria. Esse julgamento do Jair Bolsonaro vai ter um sorteio para quem vai ser o relator, o diretor ali do julgamento, e pode cair no colo dele. E mais, em 2026, quem vai ser o presidente do TSE vai ser o Cássio Nunes e como vice o André Mendonça. Ou seja, 2 bombas aí, né? Tanto agora no julgamento quanto lá na frente nas eleições para André Mendonça. É por isso que ele está sendo investigado agora, por isso que estão perseguindo ele, porque querem tirá-lo do jogo. Assim como já fizeram com Eduardo Bolsonaro, com a Carla Zambelli, já fizeram com o Pablo Marçal, já fizeram com o Daniel Silveira, né? Vários políticos aí foram tirados do jogo justamente porque estavam incomodando. O maior deles é Jair Bolsonaro, né? Que está sendo também retirado do jogo. Alguns falam, né? Alguns falam por aí, para terminar, pessoal. Se em 2026 não tiver eleição com Jair Bolsonaro, então não serão eleições limpas. E aí você tira as suas conclusões. Coloque aqui nos comentários o que você acha dessa surpresa para 2030. E aí? E sobre o Elon Musk agora, trazendo uma nova investigação e partindo para cima novamente dos ditadores aqui na América do Sul, também chamado como Brazuela. Olha só, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, pessoal. Algumas pessoas falam que clicam no botãozinho do like e não funciona. Testa aí, vê se está funcionando. E se inscreva no canal também é muito importante. E vamos nessa.